Muito boa tarde aos nossos seguidores do Correio de Imbé e Correio de Tramandaí. Nós estamos aqui, às margens do rio Tramandaí, um dos locais muito visitados e dos locais mais lindos do litoral norte. É exatamente onde nós estamos aqui, que tem um pôr do sol lindo no final do dia. E será neste local que vai acontecer esse final de semana competições aí, natação, remada e também uma ação aí de limpeza de toda a orla do rio Tramandaí aqui e outros rios, que na verdade aqui estava conversando com o Tiago Lucas, que é vice-presidente do CDL, empresário no ramo de turismo, que está organizando esse evento junto com outras pessoas e outras empresas, que vai acontecer neste domingo. Você deve assistir, venha, vale a pena, traga a sua família. Tiago, boa tarde. Aqui estamos, o Tiago estava me explicando antes, o Triângulo das Águas, explicando as divisões dos municípios dentro do rio, aqui dentro da lagoa. Local lindo que vai acontecer este evento nesse domingo a partir das 9 da manhã. Né? Exatamente. Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de poder estar conversando aí com os nossos queridos telespectadores do Correio do Imbé. E para nós é um grande prazer poder estar justamente trabalhando em cima de um evento como esse, né? Que é uma semana, na verdade, Semana Conexão Natureza. E ela surgiu para divulgar a rota turística Triângulo das Águas. Essa rota ela veio junto com a pandemia. Né? A pandemia trouxe muito tempo ocioso, tanto para poder público quanto para iniciativa privada, porque a gente teve que ficar fechado, né? E aí nós começamos a nos reunir e fazer reuniões online com os secretários de turismo dos municípios de Tramandaí, Imbé e Osório, junto com as instituições, né? O CDL Tramandaí, Imbé, a ACIO de Osório, a Agência de Desenvolvimento. Então aí fizemos uma espécie de um consórcio, digamos assim, né? Aonde nos comprometemos a trabalhar em nome dos 3 municípios com uma rota integrada. Essa rota é voltada para o turismo de natureza, para a valorização dos nossos atrativos naturais, dos esportes que contemplam a natureza. Até agora eu estava vendo ali um senhor de idade entrou, consegue mostrar lá? Um senhor de idade entrou ali, pegou um stand-up, veio como que não quer nada, entrou e foi ao mundo, e está curtindo, né? Está tomando um banho de natureza. E essa é a proposta da Semana Conexão Natureza, né? E foi assim baseado em estudos científicos que a gente criou essa rota, né? Porque veio muitos estudos referentes às pessoas ficarem em casa, presas, né? E aí então se enalteceu bastante essa questão de que as pessoas estando em meio à natureza, elas têm um complemento à saúde, né? Então, para nós foi assim, fechou como uma luva, porque eu particularmente sou empresário do ramo do turismo, trabalho também com a canoagem aqui, né, turismo receptivo, há muitos anos já, e vejo aqui um grande potencial, né, sempre vi e trabalho com isso, e vejo que assim, uma andorinha não faz verão, né, então a gente começou a trabalhar com outros parceiros aqui também do stand-up, como é o caso aqui do Supfun, aqui do Imbé. E esse turismo que você faz hoje com o pessoal aqui na região é algo que faltava, né? Porque o pessoal sempre pensa em praia, beira-mar, sol, praia, beira-mar, e não tinha ainda esse turismo de canoagem, de curtir um pouco mais a natureza que a gente tem. É verdade. De certa forma, sim, a gente... na verdade, sim, eu já trabalho isso há 15 anos aqui, né? Mas a gente sozinho é pouco, né? A gente precisa tornar isso uma política pública, na verdade, né? De as pessoas praticarem isso, a canoagem, o stand-up, o kitesurf que temos aqui, que agora explodiu também na costa da Lagoa de Tramandaí, ali na Lagoa do Armazém, né? Também em Osório, nas lagoas, principalmente naquelas lagoas que tem a frente pro nordestão, né? Então virou point. E hoje nós somos um point em todo o estado aqui, de kite também, né? Então também é um esporte que contempla a natureza, que promove a sustentabilidade, e essa é a ideia, assim, da rota como um todo. E a Semana da Conexão Natureza, ela ocorre geralmente na virada para primavera, né? Com a chegada da primavera, e aí prenunciando o verão, digamos assim, né? Mas também num plano assim nosso de antecipar a temporada de turismo, né? Porque assim, a gente está aqui hoje, em outubro, 14, que dia hoje? 13 de outubro.
e está um belo dia para fazer várias ações. Poderíamos estar aqui recebendo uma série de turistas, movimentando hotéis, restaurantes, enfim, né? E realmente, assim, ainda não está com uma política pública de fato, assim, né? Aprimorada como a gente vê que poderia ser. Então, a ideia desse evento Conexão Natureza como um todo é essa, né? Divulgar essa rota, e aí as instituições, iniciativa privada, com o apoio do poder público, está conseguindo agir de alguma forma, né? E eu saí agora da reunião do Conselho Municipal de Turismo de Tramandaí, que a gente faz parte, o CDL, a Agência de Desenvolvimento, e realmente, assim, a gente sabe que a questão financeira nos municípios ela é latente, né? Os municípios não têm dinheiro, é o famoso cobertor curto, né? Tira de um lado para botar no outro. E o turismo acaba sendo um dos últimos investimentos a serem feitos, né? Então nós estamos aí auxiliando e buscando recursos, buscando formas de atuar com o mínimo recurso possível, né? Público, mas não é fácil, com certeza. E domingo, daí, vai acontecer a remada ecológica, que é um encontro de esportes movidos a remo, né? Caiaque, stand-up, canoa, todos esportes que valorizam o ambiente. E também a gente teve aí, fomos agraciados com o do Francis Swim, que é um portal de natação internacional, inclusive. Eles estarão aqui fazendo o projeto Natação nos Cartões Postais. Então eles fazem aqui no estado, né? E o portal ele traz notícias do mundo todo, mas ele é do Rio Grande do Sul, e eles fazem eventos de natação em alguns lugares com esse projeto, em lugares que são turísticos, né? Estarão aqui domingo. Estarão aqui no domingo, inclusive é um evento também aberto para a comunidade que quiser, que é nadador, né? Quiser participar, é só acessar ali o Francis Swim, swim de natação em inglês, né? Uhum. E Francis de Francis Mar, que é o nome do promotor ali do site. E paralelo a isso, junto com a Ecoimbé, né, nós estaremos aqui também fazendo um terceiro evento integrado, que é da limpeza dessa orla aqui, né? E a ideia do evento como um todo não é só fazer a limpeza em si, mas é trazer cada vez mais. A gente vê que o ser humano, ele acaba, e a pandemia aumentou muito isso, né? O ser humano ele está voltado muito para o consumo, e o descarte dessas embalagens e enfim o descarte dos resíduos, sim, né? Que a gente chama de lixo, mas muitas coisas não são lixo, são resíduos reutilizáveis, poderiam ser, né? Eles vêm parar justamente na beira da lagoa, né? Por quê? Porque a gente tem uma política de juntar todo o lixo dentro da nossa casa, muitas pessoas separam, mas ainda não é a maioria, e aí acaba que o cachorro de rua vai ali, mexe no lixo, abre, porque está com fome, é natural, né? Está com fome. Pessoas também fazem isso, em pleno século XXI ainda pessoas estão comendo lixo e acabam inclusive separando o lixo, muitas vezes fazem um serviço até, né, de reciclagem, digamos assim, e reutilização dos resíduos. E esse lixo na rua, nós temos uma cidade aqui com um vento enorme. Se não fosse, nós não teríamos um parque eólico aqui, né? Ou o maior da América Latina, em Osório. E esse vento leva o lixo para tudo que é lado e vai parar onde? Na água, porque o lixo na água o vento não empurra. Com a chuva junto, aí acaba escoando aqui para o rio. E aí acaba que nas margens bate na vegetação e ali fica aquele lixo. Então nós temos uma alta concentração de lixo aqui nessa margem do Seclimar, que assim dá dó de ver, né? A gente por aqui muitas vezes não consegue enxergar porque ela está camuflada embaixo desse verde, né? Mas quando a gente chega aqui na cerca ali, tu olha assim mais perto, tu consegue ver, né? O lixo, o microlixo. E isso a gente tem participado junto de encontros aí do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, e já foram encontrados alterações em peixes, né? Inclusive na tainha daqui, do nosso estuário, em função de elementos tóxicos e também do lixo. Então, não é mais uma questão de futuro, né? É uma questão já de passado, a gente ter uma visão ambiental.
Não é uma questão de esquerda ou direita, que hoje está muito polarizada a coisa, né? É uma questão de sobrevivência humana. E não interessa o partido que for. Não, nós temos que entender que somos todos humanos, né? E além de humanos, temos o planeta Terra, que está aqui nos abrigando, e que tem os animais, e que essa diversidade é o que mantém o equilíbrio para a vida acontecer. Com certeza. Então, essa é a pegada, digamos assim, né? E o espírito do evento que vem acontecer agora em domingo. O pessoal que quiser mais informações é só acessar o triangulodaságuas.com.br. Tá ali todas as informações, tem número de telefone, contato com o WhatsApp também. O pessoal quiser acessar no Instagram, é o Triângulo das Águas RS. Então é um portal que a gente tem mantido com apoio de algumas empresas. Às vezes ele dá prejuízo, tu sabe como é difícil, né? Então a gente quer justamente, e se algum empresário quiser nos apoiar, nos auxiliar, né, fazer um patrocínio, tanto para o evento, está passando agora na Rádio Atlântida, né? E o Hotel Mares do Sul é que está nos auxiliando com esse patrocínio da Rádio Atlântida e divulgando o evento, né? Então é através da soma dessas forças vivas da nossa região aqui, micro-região, né? Tramandaí, Imbé e Osório, que a gente acredita que vai conseguir sair de um ponto meio mais devagar, digamos assim, né? Para ampliar uma rota e depois, com certeza, né? Vai se angariando recursos, mas a comunidade ela precisa estar junto, né? Precisa estar junto. A gente tem por parte dos praticantes aí muita gente que já apoia, que já participa de grupos de WhatsApp conosco, é uma rede, né? Mas a gente precisa ampliar mais isso, precisa ampliar e a gente precisa fazer com que desde a escola, né, e é um sonho nosso, tanto meu quanto do CDL e de várias pessoas aqui, né, é a gente ter os usos dessas lagoas mais ampliados, né? Então, um uso consciente também, até por causa do lixo, né? Que como vem lixo pelo vento, vem lixo pelas águas, vem pela chuva, infelizmente ainda tem gente que utiliza aqui das águas e acaba deixando lixo também aqui. Ainda assim, ainda tem gente que né? Ontem eu vim aqui ver o pôr do sol, tava lindo, né? Aí cheguei aqui e tal, olhei, tinha uma embalagem de um suco aqui. Eu digo, mas eu já juntei tanto lixo, sabe, nessa minha vida. Eu tenho uma canoa azul assim, grande, tem umas fotos ali. Como a gente tá vendo aqui mesmo, ó. Que eu vou mostrar a imagem para vocês aqui, ó. Bem perto, olha a tela da cerca lá, e um saco plástico branco na beira, bem pertinho às margens aqui, ó, do rio aqui, ali no sol. Olha que imagem linda, ó. Que bacana, né? Imagina esse local aqui, é verdade. Mas Thiago, então, domingo agora, a partir das 9 horas da manhã. Domingo a partir das 8 horas vamos estar aqui já recebendo os participantes. E aí às 9 horas iniciamos a natação. E o caiaque vai dar o apoio, né, para a questão de segurança. Depois o caiaque volta até aqui, porque o pessoal vai até um pedaço da barra e volta a nado, e depois o caiaque sai e vai a norte aqui pelo Rio Tramandaí, e paralelamente o pessoal da rede da Ecoimbé vai sair a pé pela margem, fazendo recolhimento desses resíduos que tem aqui, e vão trazer os sacos até a margem, e nós vamos fazer o passeio do caiaque e na volta vamos fazer o frete. Então é uma ação integrada, achei que ficou bem legal assim a proposta do pessoal, e acho que vai fechar com chave de ouro aí nossa Semana Conexão Natureza, que na verdade assim, ela fecha o evento, mas a gente abre a temporada de viver aqui o turismo de natureza, viver o ecoturismo, viver essas maravilhas, que a gente que é morador daqui sabe que é bom, né? Verdade. Mas a gente precisa ampliar isso. E o que eu estava te dizendo antes, que eu acho que é importante, né? Ao pessoal da Marinha aí passando, eles vão nos dar o apoio aqui no evento. Muita gente não sabe, mas a gente tem aqui uma agência da Capitania dos Portos aqui, e isso é algo assim importantíssimo, né? Nós só vamos ter em Rio Grande e Porto Alegre e aqui no Tramandaí, né? Na divisa com o Imbé. Então a gente às vezes tem elementos que não se dá conta, mas e um deles, né, se me permite aqui, vou dar uma mexidinha aqui, ó, justamente a divisa dos três municípios, né? Que é o que a gente falava. Vou aproximar aqui, vou pegar aqui o tripé, o pessoal que está nos assistindo.
Que é o que a gente falava aqui, né? Aqui, ó. Olha que imagem linda e a divisa dos municípios. Aí que o Thiago me falou antes, né? Fora do ar, a divisa dos municípios dentro da lagoa. Exatamente. Então aqui é a Lagoa de Tramandaí, né? Que é uma laguna, na verdade, porque tem acesso ao mar, é um estuário. Então a gente vive muitas vezes uma vida inteira e não estuda sobre esse ambiente que é a nossa casa. Mas aqui está a tríplice fronteira entre os 3 municípios, Tramandaí, Imbé e Osório. Está dentro dessa lagoa. Por isso o nome Triângulos das Águas. Por isso o nome Triângulo das Águas, exatamente. Além dessa questão dessa divisão, né? Então o Imbé, ele tem uma parte da lagoa aqui dentro, que é do Imbé, até tem mais do que Tramandaí. Tramandaí tem menos parte dessa lagoa de Tramandaí, é mais do Imbé e de Osório. Se olhar no mapa, no Google não aparece, o Google ele dá uma divisão diferente do que é a real geográfica. Então a tríplice fronteira ela fica na chamada, no Bico do Papagaio, que é onde vem aqueles postes atrás do centro de eventos de Tramandaí. Então, e Tramandaí, a divisa de Tramandaí, então ela vai ser pela costa e vai sair reto até o Rio Camarão. Então são elementos bem assim sutis, né? Sim. Da união que nós temos que promover com os nossos elementos da natureza, que na verdade é a nossa casa, né? Uma outra questão interessante aqui que também trouxe esse nome do Triângulo das Águas é que a gente tinha há muitos anos, no século 1920, né, nós tínhamos a navegação lacustre, que inclusive chegavam aqui os barcos e encostavam bem aqui onde a gente está enxergando, né, na Câmara de Vereadores, então, Câmara de Vereadores ali, chamado Mercadão do Pescador. Essa área aqui. Ela era uma área que nem aqui no Imbé, né, uma prainha, só que com o uso urbano eles fizeram aquele muro ali porque acabou, né, tendo Sim. construções, enfim. Mas ali os barcos chegavam e traziam então oriundos de Torres, Três Forquilhas, Maquiné e Osório também plantações, né, alimentos, e aqui trocavam com o peixe. Então nós tínhamos aqui o pescado e na época, se eu não me engano, era a mangona, que era enorme assim, né, ou miraguaia, não me lembro o peixe exato. E tinha também o bagre, né? E aí, tanto que o bagre era vendido no mercado público como o bacalhau brasileiro. Então eles vendiam, e aqui nós tínhamos, isso está no livro da Leda Soares, né? Tramandaí Terra Gente, uma das únicas publicações, das poucas publicações que a gente tem aqui. E aí, então, essa ligação por água era que permitia esse comércio, porque os barcos vinham aqui e aí eles iriam até a Lagoa do Passo, ali onde tem aquela ponte da Estrada do Mar, passa um pouco aquela Lagoa do Passo e aí retorna para Osório por canais e lagoas interligadas. E aí então também forma um triângulo das águas, que fica Osório, Tramandaí e Imbé. Aí você que está nos assistindo, imagina quanto de história tem ainda de conhecimento. Aqui o Triângulo das Águas, as lagoas, os rios que tem aqui. Imagina uma rota turística que você acha que já até faz uma parte dela com a canoagem, algumas né? Partes, sim. Sim, algumas partes. Feito uma rota turística em toda essa área, que é essa região aqui, que com certeza teria público um ano inteiro. Exatamente. Eu chego a me arrepiar assim quando vejo tu falando, né? Porque é um potencial enorme. Muitas vezes a gente vai para outros lugares assim, né, e consome experiências insignificantes, né, digamos assim. Muitas maravilhosas, mas tem muitas que a gente vai ali ver uma coisa e daí tu pensa, mas eu tenho isso lá na minha cidade, eu não vou ver. Então aqui nós temos o caranguejo catanhão, que é uma espécie que é rara de se ver, que é um caranguejinho pequeno, né? Depois eu mando umas fotos para te publicar também. Eu até vejo uma cena aqui que para muitos assim é simples, né? Mas aquelas aves na vegetação, olha que bonito. Sim. Vou ver se o pessoal consegue ver aqui. Eu não sei se vai conseguir. Mas logo à frente ali, uns pontos brancos na vegetação verde, mostra, para mim, pelo menos, eu que sou leigo, mostra para mim como é vivo. Exatamente. Esse nosso ambiente aqui. Exatamente. Então, esse é um espaço aqui no Imbé, né? E o professor Irajá, na época, quando foi um dos fundadores do Seclimar, ele previu, né, o futuro. Ele previu que nós tomaríamos todo o espaço.
E é isso que acontece em toda a parte de Tramandaí, né? Ali nós temos uma pequena área de acesso público e depois até a Barra não tem quase nada de acesso público, né? Então, e aí isso o que acontece? Faz com que as pessoas virem de costas para a natureza e não se deem conta que elas também são natureza. Então, e quando tu não te dá conta que tu tá fazendo mal a ti mesmo, tu acaba continuando fazendo aquele mal, né? Então é até uma coisa meio psicológica assim, sim, né? E aqui essa área é tão nobre, tem vida, tem uma série de pássaros e todo o entorno da lagoa, de certa forma, onde não está urbanizado, né? Ele ainda se encontra bastante preservado. Mas aqui, nessa área, acaba tendo uma concentração de lixo em função da cidade, né? Em função do urbano. Então a gente precisa ter, sim, essa visão, e o esporte náutico limpo, as atividades junto à natureza, uma trilha no horto. Fizemos uma trilha no horto florestal no sábado, 2 trilhas, aliás, uma de manhã e uma de tarde, que as pessoas, assim, moradores, meus colegas de infância, eu sou daqui de Tramandaí, dizendo... Aliás, eu sou de Tramandaí e Imbé, porque quando eu nasci, Tramandaí e Imbé era a mesma coisa. Então, inclusive lá no CDL, às vezes a gente brinca, né? Porque fala, mas não vou fazer nada no Imbé, ou não vou fazer em Tramandaí. Às vezes a gente não se dá conta porque é a mesma coisa, né? No imaginativo, mas não, a gente tem 2 municípios. Mas pessoas que vivem o ano inteiro aqui, a vida inteira, e nunca tinham entrado no horto florestal. Olha aí a garça. Olha bota ela ali, sai que vai mexer devagarinho aqui. Olha o que veio, pousou do nosso lado aqui. Olha aí. Ela veio atrás do pescador aí. Olha só. Tá vendo? A gente paradinho aqui, sem fazer muito barulho, conversando baixinho, ver o que a natureza veio pertinho da gente aqui e pousou ali. O que eu falava para você aquela hora, Thiago, aqui é vida, tá vivo ainda. Essas nossas margens aqui. Exatamente. Mas, Thiago, te agradeço aí pela informação, pela parceria. Domingo estaremos aqui mostrando o evento, né? E reforçando, domingo então, o pessoal pode trazer a família aqui e curtir, né? Quem não vai praticar, mas que venha curtir e prestigiar. Isso, nós estamos fazendo a avaliação climática, né? Para ver, hoje à noite nós vamos decidir da realização ou não do evento, né? Ou se nós vamos transferi-lo ou vamos realizá-lo, em função de questões climáticas de frio ou chuva, enfim. Que bom que fosse um dia que nem hoje, né? Sim. Mas sempre assim, esses eventos que são ligados a questões ambientais, eles têm uma janela, né, de acontecimento. Então a gente vai estar daí transferindo ele para uma nova data, mas caso seja confirmado, a partir das 8 já estaremos aqui e ao meio-dia estaremos com um showzinho ao vivo do Cris Correia, ele que é um músico aqui nosso de Tramandaí. O pessoal que não conhece, acessa, vai ver que é uma cria nossa da terra aí. Sim. Casualmente é meu sobrinho, né? E aí ele me disse assim, tá, tio, mas eu vou ter que fazer, tu vai ter algum cachê pra mim ou vou ter que fazer por amor ao meu tio e à natureza? Eu digo, não, tu vai ter que fazer pelo teu tio e pela natureza. Ele disse, tá, então eu vou. Então a gente precisa criar isso na cabeça dos jovens, né? Então vai ser um lugar, um espaço agradável para todos aí e estão todos convidados. Ter um contato com o esporte, vamos ter caiaques aqui também, o pessoal quiser dar uma experimentada, né? A gente tem ali alguns parceiros também de stand-up que vão estar aqui, só chegar. Então é isso, obrigado mais uma vez, Thiago. Estou impressionado ali com os pássaros, né? Eles estão jogando uma cabeça de peixe ali, parece. Para eles se alimentar. E eu deixo com para vocês aí no encerramento, essa linda imagem, os pontos turísticos belos da natureza, dos mais belos aqui do nosso litoral norte. E claro, não esquecendo, isso é uma boa reportagem, uma boa matéria, natureza, tem um evento envolvendo a natureza também aqui no local, neste domingo. Vamos torcer porque tem um tempo bom, pelo menos ficando nublado já é grandes coisas, já dá para fazer. E você não esquecendo aí, compartilha a nossa live e a gente volta a qualquer momento ao vivo aqui no Correio de Imbé e Tramandaí.